Gálatas capítulo 3, e o versículo 1 vai estar exposto na tela, e nós vamos expor esse texto. Gálatas, como nós já temos falado, ela é a carta mais antiga do Novo Testamento, né? É a primeira carta de Paulo. Das 13 cartas que Paulo escreve, esta é a mais antiga. Relembremos-nos, né? Capítulo 1, Paulo foi acusado de ser liberal, porque essa é a primeira acusação daqueles que são conservadores às obras da lei. Paulo foi acusado de ser liberal. Ele mesmo se defende. Se você olhar lá no capítulo 1, nós relembrar isso, ele explica a transformação, como ele fora alvo da graça de Deus, segundo a vontade de Deus. Verso 15 ele vai dizer: quando aprouve a Deus, ele encontrou Paulo. Paulo ele segue sendo acusado, por exemplo, de não ser parte dos apóstolos. Ele é duramente criticado porque os apóstolos, ele não seria o apóstolo, mas ele defende, ele diz, ele viu Jesus, porque essa é uma característica fundamental para o apostolado. Por isso nós cremos de que apóstolos como na Bíblia não existe mais hoje, porque uma das características fundamentais é que o apóstolo ele tenha visto Jesus, tenha testemunhado visivelmente Jesus. Notemos que isso é uma prática antiga daqueles que pervertem o evangelho. É uma prática antiga, eles tentam denigrir o portador da mensagem. Então por isso se tem isso. No concílio, por exemplo, de Jerusalém, onde estavam reunidos os apóstolos, fora concordado de que não haveria mais legalismo, de que não haveria, os gentios que estavam se convertendo, eles não seriam obrigados a guardar os preceitos do judaísmo. Isso fora um acerto. Mas no capítulo 2, onde nós ouvimos, Pedro ele tem uma recaída, ele, pressionado pelos colegas, por alguns judaizantes, ele tem uma recaída e ele começa a exigir dos gentios que eles sigam ao menos esses 3 pontos da lei: a circuncisão, o calendário judaico e também as festas, no caso judaico, e também a dieta judaica. E ele é duramente repreendido por Paulo. Paulo repreende Pedro e ele é repreendido por Pedro. Agora, o capítulo 3, ele se inicia com 5 perguntas. E esse é o que vai reger nesta manhã esta mensagem. 5 perguntas. Versículo 1. Nós temos, e Paulo ele começa com palavras elogiosas: ó Gálatas insensatos. Em outras palavras, em outras versões, essa palavra insensato também quer dizer tolo, nécios. Eu creio que nessa sensibilidade espiritual em que nós vivemos hoje, se você chamar alguém de insensato, alguém de tolo, bem difícil, mas Paulo ele fez isso. E ele diz: quem vos fascinou? Ou quem vos enfeitiçou? Essa é a primeira pergunta que Paulo lança. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos ele morto na cruz. Insensatos. Prestem bem atenção, essa palavra insensato quer dizer sem mente, sem razão, sem sensatez. Paulo não está dizendo que os Gálatas eles eram ignorantes. Não, ele não estava falando isso, mas Paulo estava falando de alguém que sabia o que era certo, mas eles estavam ignorando. Um pequeno exemplo que nós podemos usar isso: Jesus, quando ele estava descendo com os discípulos de Emaús, aqueles 2 discípulos, lembram? Jesus ele estava conversando com eles, e numa parte Jesus ele disse:
tolos, nécios. Mesmo vendo as evidências da ressurreição, mesmo eles ouvindo Jesus, de que Jesus ressuscitaria, mesmo eles vendo Jesus ao seu lado, eles estavam se recusando a ver, a aceitar Jesus lá. Os Gálatas, eles sabiam o que era certo. Eles sabiam como eles haviam sido chamados à fé, como eles haviam recebido a fé, como eles haviam recebido o Espírito, mas eles não estavam mais presos naquilo, eles foram enfeitiçados, eles foram fascinados, eles foram chamados a atenção para um outro ponto. A pergunta que Paulo faz: quem vos enfeitiçou? A razão da insensatez dos Gálatas era isso. Os Gálatas estavam se deixando levar por um falso ensino. E esse falso ensino corrompeu a mente deles, corrompeu a visão deles. Jesus crucificado, ele fora exposto de uma forma tão clara por Paulo e pelos outros portadores do Evangelho, ele fora tão claramente exposto, mas eles não estavam mais conseguindo ver Cristo crucificado. Eles não estavam mais conseguindo ver. Por quê? Porque o olhar deles fora atraído para uma outra direção. Para o que eles foram? Para o que o olhar deles fora chamado agora? Fora atraído para os rudimentos da lei judaica. E eles não conseguiam mais olhar para a cruz. Toda seita tem essa característica em comum. Eles têm uma elevação de algo secundário como central. Deixa eu tentar destrinchar isso aqui um pouco, deixar claro para vocês nesta manhã. Esse fascinar, com o que você, por exemplo, se fascina? Por exemplo, quando nós vamos num circo, nós ficamos fascinados com a capacidade, deles fazer aquelas piruetas, de eles fazer algumas peças. Uau, maravilhoso! Nós olhamos, por exemplo, para algumas situações, capacidades, nós ficamos fascinados como as pessoas conseguem fazer isso. Nós olhamos às vezes alguém cantar e nós ficamos fascinados com o talento dessa pessoa, certo? Os Gálatas, eles foram fascinados, e notemos que isso é uma evidência hoje também. As pessoas, elas estão fascinadas com um outro evangelho, como Paulo tinha colocado no início, no capítulo 1. Um evangelho cheio de luzes, um evangelho cheio de performance, um evangelho cheio de coisas secundárias. A performance, ela é elevada, o coaching, a prosperidade, ela é elevada, é algo secundário, é uma consequência, é elevada como uma parte principal. Às vezes a visão ministerial de um pastor, às vezes a visão ministerial de uma determinada igreja é mais importante do que o evangelho. Estava acontecendo isso lá, na igreja aos Gálatas. Eles estavam fascinados como alguns judaizantes estavam introduzindo um outro evangelho baseado em rudimentos da lei. Porque o homem, ele é incrédulo. O homem parece que ele não se contenta com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo, de crer em Cristo. Ele precisa de algo prático. Assim como os fariseus, assim como os judaizantes, eles tinham a circuncisão. Eles pensavam, não, mas para eu ser salvo, eu preciso me circuncidar, eu preciso apresentar algo visível aqui para mostrar, eu preciso fazer um esforço próprio para garantir a minha salvação. Por isso nós temos tantas igrejas que estão, tantas vidas estão sendo escravizadas por um outro evangelho.
E Paulo estava chamando, por que precisa ser tão fascinante esse outro evangelho? Paulo não estava negando de que os Gálatas eles foram alvos do evangelho de Cristo. Eles receberam o Espírito através da pregação da fé. Sim, eles receberam. Mas agora eles estavam tirando os seus olhos para uma outra direção e estavam abandonando a Cristo, o evangelho de Cristo, a ressurreição, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Estavam deixando em segundo lugar e estavam direcionando os seus olhos para o outro. Muitas vezes, quando hoje nós questionamos muitas igrejas, aonde está acontecendo isso, nós não estamos questionando a salvação deles, nós não estamos questionando a irmandade deles, mas nós estamos questionando o que estão fazendo com o evangelho de Cristo. O que estão fazendo? Estão fascinando as pessoas para olhar em outra direção. E aquilo que é o mais importante de toda a igreja fazer é olhar para Cristo, é glorificar a Cristo, é bendizer a Cristo, é adorar a Cristo, ao sacrifício que Ele fez. Isso está sendo secundário, isso está deixando em segundo plano, enquanto outras coisas, o louvor a homens, o endeusamento a homens, a visões, a determinadas coisas, isso está sendo elevado. Paulo exalta a proclamação do evangelho. Foi dessa forma que Cristo foi exposto aos Gálatas. E agora, isso é como um show de ilusionismo. Qual é a maior estratégia de um ilusionista? Está em alta, né, esses vídeos na internet, TikTok, Instagram. Você olha os pessoas fazendo mágica. Qual é o maior truque que os ilusionistas usam? Já diz na palavra ilusionismo. Enquanto eles estão fazendo alguma coisa aqui, algo está acontecendo ali. Distração, e aqui está acontecendo a tal da mágica deles. Isso é um trabalho demoníaco. O diabo está distraindo as pessoas com coisas fúteis aqui, enquanto o que deveria estar sendo executado aqui, o evangelho de Cristo, a pregação de Cristo, está sendo usado em artimanhas, em ilusionismo, pervertendo o evangelho de Cristo. São duras palavras. Gálatas insensatos, igreja do Brasil insensata. Poderia ser assim, não somente no Brasil, não, em todo mundo está acontecendo. Então, quem vos enfeitiçou? Tenhamos cuidado, irmãos, para não nos fascinarmos com tudo aquilo que é esbelto. Nós olhamos para grandes igrejas, uau, nossa, cuidado. Isso pode ser somente um fascínio. Nós estamos ensinando vocês, nós não somos exatamente os detentores da verdade, mas nós queremos ensinar também a igreja a olhar para tudo que está sendo cantado, a ser pregado, que de lá seja exatamente o evangelho de Cristo seja pregado, as sagradas escrituras. Imagina, vamos fazer um breve resumo do que está acontecendo hoje. Cristo, esse é o evangelho. Cristo, ele deixou o esplendor de sua glória. Cristo, ele palmilhou sobre esta terra por 33 anos. Cristo, ele preparou os 12 discípulos e que não fora fácil. Cristo, ele fez milagres. Cristo, ele ressuscitou mortos. Cristo, ele expulsou demônios. Cristo, ele foi ao Getsemane. Ele sofreu, ele recebeu a carga de nossos pecados. Cristo, ele foi julgado injustamente. Cristo, ele caminhou para a cruz em substituição como bode expiatório pelos nossos pecados. Cristo, ele morreu. Cristo, ele foi sepultado. Cristo, ele ressuscitou. Para quê? Para tirar-nos da pobreza, para nos dar dinheiro, para nos dar um carro novo, para nos dar um status, para fazer isso, não! Cristo, ele fez tudo isso. Cristo, ele morreu para salvar a nossa alma da condenação do inferno. Vejam, esse é o mais importante, essa é a primazia do evangelho, a salvação de uma humanidade perdida. Mas o que está se levantando acima disso? As coisas secundárias, teologia da prosperidade, teologia do coaching, a exaltação do homem, a glorificação do homem, a prosperidade
material. Aqui, não, isso é uma consequência quando nós temos Cristo no nosso coração. Bom, vamos lá, segundo ponto. A segunda pergunta, verso 2. Paulo, ele continua dizendo: deixe-me perguntar uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Essa é a segunda pergunta que Paulo faz. A primeira é: quem vos fascinou com o outro evangelho? Essa agora é: quero saber apenas isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo, ele considera de que os Gálatas, eles foram o cumprimento de Atos 2. Quando o Espírito desceu, isso também atingiu os Gálatas. Alguém foi lá, pregou o Evangelho, Paulo foi lá, pregou o Evangelho, e então eles receberam o Espírito. Paulo, ele acredita que os leitores aos Gálatas, eles receberam o Espírito Santo como? Ouvindo a pregação do Evangelho. Essa foi a pré-determinação de Deus. Como é que as pessoas elas serão salvas? Ouvindo o Evangelho. Como é que uma pessoa recebe o Espírito quando ela é justificada, quando ela é regenerada? Ouvindo o Evangelho. Essa é a determinação. A resposta é óbvia. Como é que eles receberam? Como é que eles deveriam responder? Paulo, nós recebemos sim o Espírito, nós fomos transformados, nós fomos regenerados quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando Cristo foi exposto a nós de uma forma tão clara, então nós cremos e recebemos o Espírito Santo. A terceira pergunta, verso 3. Verso 3. Sois assim insensatos? Vocês perderam o juízo? Paulo, ele era incisivo. Vocês, tendo começado no Espírito, ele está dizendo: vocês receberam pela pregação do Evangelho o Espírito das vossas vidas, e agora? Por que agora? Vocês procuram tornar-se perfeitos pelos seus próprios esforços. Nossa, isso é profundo. Paulo, ele afirma que os Gálatas receberam o Espírito pela pregação do Evangelho, e agora pela segunda vez Paulo chama os Gálatas de insensatos. Porque eles começaram em uma coisa, eles começaram no Espírito, eles começaram da maneira certa, mas agora de um modo enfeitiçado, porque eles foram fascinados com uma outra coisa, com os rudimentos, eles foram fascinados com os judaizantes, quando eles vinham dizendo: olha, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se adaptar à dieta judaica. Eles tiraram seus olhos do Evangelho e se voltaram para os judaizantes. Então nós vamos nos aperfeiçoar fazendo isso. Não existe aperfeiçoamento pelas obras da lei, pela carne. As obras da lei, se submeter às obras da lei, não produz crescimento espiritual. Faça um teste. Hoje nós temos muitas igrejas extremamente conservadoras, atentas às obras da lei. E se eles somente fizerem isso, vá lá, pisa no calo deles para ver o que acontece. As obras da lei, elas não produzem. Quem produz crescimento espiritual? Ouvir o Evangelho e praticar o Evangelho. Você precisa, a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela transforma. Como é que nós vamos ser transformados? Não observando as obras da lei, mas sim o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim: peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando se esforçar vocês mesmos para tentar alguma coisa? Não. Vocês precisam continuar com os olhos de vocês em Cristo Jesus, o autor e consumador de vossa fé. Nós teremos outras
ministrações que vão explicar para que serve a lei para nós. Mas de uma forma resumida, por que existe então a lei? A lei, ela somente nos mostra, como Paulo diz, que nós somos pecadores. E ela nos empurra para um Salvador, que é Cristo Jesus. Verso 4. Terá sido em vão? Será que foi à toa que vocês passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Paulo ele faz a pergunta e já responde. Que sofrimentos são esses? Imagina você deixar o farisaísmo, ou você ser do caminho em 50, em 60 depois de Cristo, aonde havia uma pressão por parte das autoridades judaicas, por parte do Império Romano, porque os cristãos eles eram vistos como os perturbadores. E os gálatas eles aderiram a este evangelho. Eles se tornaram do caminho. Eles sofreram ameaças. Eles sofreram acusações. Muitos foram torturados, muitos, quem sabe, foram mortos. E agora eles estavam deixando isso para seguir o que os judeus estavam ensinando, os rudimentos da lei. Como se Cristo não viera, como se Cristo não fora crucificado, como se Cristo não tivesse pago o preço pelos seus pecados. Paulo estava dizendo: vocês sofreram em vão? Vocês abandonaram, vocês fizeram abstinência, o que vocês abandonaram para abraçar a fé, vocês vão deixar isso tudo em vão? Verso 5 diz: aquele, pois, volta a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagres entre vocês? Agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? O poder espiritual, aquele poder que transforma o pecador, aquele poder que pega você da lama e transforma você numa nova pessoa, ele vem pelo quê? Por observar a lei ou por ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo? Não vem das obras da lei, mas sim Deus ele manifesta o seu poder pela pregação do Evangelho. As obras que os gálatas receberam, as obras divinas, foi através da pregação e não porque aderiram às obras da lei. É muito claro ver isso, é muito claro entender isso. Isso é Só que os gálatas eles estavam fascinados. Assim como as pessoas hoje elas estão fascinadas com suas performances. Você traz alguém que vai expor a palavra de Deus de uma forma bíblica, ninguém se interessa. Mas você traz um artista, você traz um pastor megamente famoso, se enche em estádios. O fascínio ele é muito mais atrativo para as pessoas do que a cruz de Cristo. Você traz um pregador que fala sobre as emoções das pessoas, sobre as pessoas, como as pessoas são especiais, as pessoas elas, uau! Mas você traz alguém para pregar o Evangelho e apontar o pecado das pessoas, a necessidade do arrependimento. Não. O fascínio, cuidado, irmãos, o fascínio. Paulo estava dizendo, e a Bíblia deixa bem claro, Deus ele se compromete com uma coisa: Ele age através aonde o Evangelho dele é pregado. Não nos fascinemos. Não nos fascinemos. Aonde acontecem muitas coisas, mas o Evangelho não é pregado. Deus se manifesta onde o Evangelho é pregado. E entendemos uma coisa, nós precisamos aprender, e quinta-feira nós já aprendemos aqui, nem tudo aonde diz que o Espírito Santo está agindo é de fato o Espírito Santo. Às vezes são apenas emoções, às vezes são apenas fascínio. Tenhamos cuidado com isso. Somente para nós exemplificarmos de como nós recebemos a fé, Paulo ele traz um exemplo, o exemplo de Abraão.
Abraão, no verso 6 ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, somente isso. E isso, o que é isso? Que ele creu em Deus. Ele ouviu Deus, ele ouviu o chamado de Deus e ele creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Aqui não diz que Abraão teve de fazer isso, que Abraão teve de fazer aquilo. Sabe quando é que Abraão se circuncidou? Depois. Sabe por que nós fizemos determinadas coisas? Porque nós somos salvos, não para sermos salvos. Para sermos salvos, a Bíblia diz que nós precisamos crer. Ponto final. E o verso 7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Irmãos, eu aprendi de que antigamente, hoje graças a Deus eu tenho uma... E isso é ensinado em muitas igrejas. No Antigo Testamento as pessoas elas eram salvas pela lei. Não, sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Por isso que Paulo ele diz, sabendo que os gentios eles seriam salvos pela fé, não porque eles eram da linhagem de judeus. Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então Abraão ele foi por isso ele é chamado pai da fé. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Nós não somos capazes de obedecer às obras da lei. Não. Mas teve alguém que cumpriu as obras da lei em nosso lugar: Cristo Jesus. Por isso, nele, em Cristo, nós somos livres de obedecer às obras da lei. Mas não me entendam mal, não quer dizer que agora nós podemos fazer o que nós queremos. Não, não. A Bíblia deixa os preceitos, um modo de viver digno depois de crer em Cristo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, você não aumenta o amor de Deus por ti por aquilo que você pratica. Você não consegue se justificar fazendo determinadas coisas. Por isso hoje igrejas colocam determinados pesos em cima das pessoas para que elas façam, para que elas sejam salvas. Só que a maioria dessas pessoas elas estão debaixo desse suplício, gemendo, porque às vezes nunca foram regeneradas, ou foram regeneradas, mas estão sendo enfeitiçadas por ensinos errados. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos por eles viverá. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é a maravilha do Evangelho. Cristo, ele cumpre a lei, e ele mesmo, toda a maldição da lei, ele joga sobre si e vai à cruz, e paga o alto preço pelo nosso pecado. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é a maravilha do Evangelho. Só que é simples, não é verdade? Abraão creu. Nós vemos tudo aquilo que Cristo fez por nós, e o que a Bíblia diz? Que nós somos convidados a crer em Cristo. Naturalmente nós não cremos. Naturalmente nós somos tentados a obedecer os preceitos da lei.
Nós pensamos de que nós... Por que você chega em muitas pessoas hoje e você pede para elas, se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? As pessoas, elas vão dizer, peraí, eu vou para o céu. Aí você pede, por quê? Elas vão dizer assim, porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu sou melhor do que o Jefferson, eu sou melhor do que fulano de tal, eu sou melhor, eu não faço as coisas que ele faz. Obras da lei. Ninguém um dia poderá chegar no céu, bater no peito e dizer, Jesus, eu estou aqui porque eu fui uma boa pessoa. Jesus, eu estou aqui porque eu segui as obras da lei. E então Jesus, ele terá de pegar a sua glória e dizer, vem cá meu filho, eu vou dividir a minha glória com você. Mas a Bíblia diz bem claramente de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda pessoa que chegará no céu um dia, ela terá de chegar e dizer, Jesus, eu estou aqui por teu sacrifício, porque você pagou o preço por mim. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que nós temos o desejo de que cada pessoa ouça. Irmãos, tenhamos uma convicção. Aquilo que nós ouvimos no decorrer de tantos anos pelas igrejas, principalmente nas últimas décadas, não é mais o Evangelho. É algo que foi diluído, é algo que foi pervertido por homens gananciosos, por homens que o Deus deles é o seu ventre, que buscam os seus interesses. Há quantos anos atrás você vê pastores, missionários que vieram aqui, que evangelizaram essa região, mas assim como vieram, também foram embora, sem levar nada, sem enriquecer. Hoje você olha para muitos pastores, olha para os maiores pastores do Brasil hoje, estão riquíssimos. Algo não está certo. Nós temos a palavra de Deus para nós nos guiarmos, mas acima de tudo, irmãos, os nossos olhos eles devem estar sempre em Cristo, na cruz de Cristo. Tenhamos cuidado. Facilmente o homem é fascinado a voltar os seus olhos para outras coisas, mas lembre-se, mantenha os teus olhos sempre na cruz. Na cruz. Você vai ouvir uma palavra, um evangelho, uma pregação, veja se nessa pregação tem a cruz de Cristo, o evangelho de Cristo. Você vai ouvir um louvor, veja se ela canta sobre a cruz de Cristo, se ela fala sobre Deus, sobre a sua bondade, sobre os seus atributos. É isso que nós fomos chamados. Esse é o fim do homem, adorar a Deus.